Vamos abrir a palavra lá no Evangelho segundo o nosso irmão Lucas. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Tratando do assunto escatológico, eu penso que a gente pode dedicar um ano para estudar esse assunto aqui e a gente não dá conta, porque nós temos muitos mistérios aqui que precisam ser revelados, e nós temos que estudar a palavra de Gênesis e Apocalipse para a gente conseguir interpretar essas poucas frases do nosso Senhor aqui, sem se perder sobre o assunto da manifestação do reino, da vinda do Senhor Jesus e dos aspectos diferentes sobre a vinda do Senhor que nos é apresentado tanto nos evangelhos quanto nas epístolas, bem como no livro de Apocalipse. Qual que é o nosso problema? Nós temos uma tendência de resumir tudo a um evento, e a palavra de Deus ela não apresenta assim a volta do Senhor. Ela apresenta uma série de eventos que acontecerão, que são chamados a manifestação do reino de Deus. Então, por isso que a gente precisa de toda essa dedicação para poder estudar esse assunto. Na verdade, eu li o texto todo, até porque eu queria colocar esse interesse no coração dos irmãos de estudarem esse assunto, que é um assunto muito precioso. E ainda que há muitas divergências no meio do povo de Deus sobre esse assunto, nós precisamos uma e outra vez estar estudando esse assunto e até mesmo vendo as diferentes divergências que há, porque nós precisamos dizer isso, sabe? Na igreja nós não temos uma clareza plena sobre esse assunto. E eu penso que o Senhor quis deixar assim mesmo, sabe? Dessa forma mesmo, para que a gente tivesse a humildade de ir aos pés do Senhor e clamar por socorro, por clareza, por revelação, e compreender que esses diferentes aspectos sobre a volta do Senhor, tá? São importantes nós conhecermos eles e termos essa vigilância, esse temor, esse tipo de vida de quem está vivendo longe de casa, sabe? Está vivendo longe de casa, e que um dia o nosso Senhor vem nos levar para Ele. Então a gente precisa ter esse coração. O estudo escatológico tem essa finalidade de que nasça dentro do nosso coração esse sentido de que nós não somos daqui e que nós vamos embora a qualquer momento. E isso é importante nascer hoje. A gente não precisa esperar os eventos começarem a acontecer para que isso ganhe lugar no nosso coração. Isso tem que acontecer hoje. E nós encontramos isso em todo o ensino apostólico.
a gente vai ver tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Judas, quanto Tiago, sabe, todos os irmãos que escreveram o Novo Testamento, tratando desse assunto dessa forma, como que preparando a igreja para qualquer momento ir embora. Assim que a gente tem que viver aqui. Até porque, vamos dizer assim, se demorar mais um pouquinho para esse assunto acontecer em realidade aqui na Terra, se demorar mais um pouquinho, nós vamos embora. Ou seja, nós vamos embora a qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado para ir embora a qualquer momento. E esses aspectos escatológicos, eles vão falar de tudo isso, inclusive desse assunto dos irmãos que vão dormir antes desse evento acontecer. E nós precisamos estar preparados, tanto para encontrar com o Senhor dormindo, quanto para encontrar com o Senhor nas nuvens. Não é verdade? Mas hoje eu gostaria de destacar um assunto lá de Gênesis, que a gente passou por cima, assim, com uma velocidade, que a gente não teve muito tempo para estudar o tipo, né? O luzeiro, ou aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar com Sodoma, Gomorra, Ló, suas filhas e principalmente a mulher de Ló. Porque o texto aqui, ele vai falar isso para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, talvez a gente deva começar por aí, pela mulher de Ló. Porque esse é o assunto que tem que ficar fixado. A gente pode esquecer os outros, mas esse é um assunto que a gente não pode esquecer. A mulher de Ló é algo que precisa ficar bem gravado na nossa mente, para a gente estar sempre na nossa memória assim, ó, o que aconteceu com a mulher de Ló? Não é verdade? Então vamos começar por aí? Vamos lá, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 14. Do versículo 14 em diante, tá? Nós vamos começar a ler. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros, e ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe esse mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra.
E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então essa aqui é a primeira personagem, né, que nós vamos estar aí observando nesse estudo, né? A gente vê que havia um socorro do Senhor em tirar aquela família daquele lugar, né? Ló, quando a gente volta lá atrás, né, lá no capítulo 13 nós já estudamos, então vou fazer só uma citação, né? Lá no capítulo 13 nós encontramos que Abraão e Ló, eles foram enriquecidos no Egito, né? Os dois ficaram muito ricos. Então, essa é a primeira menção que a gente tem aqui no versículo 1 do capítulo 13. Diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, né? E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, né? E aqui o texto do versículo 5 vai dizer assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, eu penso que é preciso falar isso, sabe? Que quando nós estudamos a vida de Abraão, nós estamos estudando o assunto relacionado ao quarto dia. E o quarto dia de Gênesis, que liga a Abraão, ele não fala só de Abraão, mas de Abraão e toda a sua descendência, porque fala do sol, a lua e as estrelas. Então, quando fala do sol, a lua e as estrelas, nós estamos falando de Abraão e toda a sua descendência. E não somente a descendência terrena, como Ló, mas também a espiritual, que são todos os filhos de Deus. Que lá em Gálatas vai dizer isso, né? Que todos nós que cremos no Evangelho somos filhos de Abraão. E o propósito, né, do Senhor ao chamar Abraão realmente era trazer luz para nós. Então, ao olharmos para a vida de Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos ter luzeiros aqui na palavra, que vai nos ensinar princípios eternos, que a gente já tem o testemunho deles como luz para a gente não cometer os mesmos erros. E quando o Senhor chama Abraão, né, porque essa é a primeira ação de Abraão, é o chamado. Deus chamou ele, e Deus chamou, quando Deus chama Abraão, o Senhor fala para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela. E infelizmente a gente tem na cabeça que Abraão morava numa vilinha lá no interior do Ceará, e o Senhor chamou ele para São Paulo, né? Mas os arqueólogos vão dizer para nós que é exatamente o contrário, que Abraão morava numa cidade que era a maior cidade da sua época, Ur dos Caldeus. Ou seja, ele morava lá em São Paulo e o Senhor chamou ele lá para o Ceará. Ou seja, exatamente o contrário da nossa mentalidade. Então, quando a gente fala de Ur dos Caldeus, a gente pode dizer assim, ó, o Ur dos Caldeus representa o mundo, sim, porque quando a gente vai estudar esse assunto da queda do homem, né, a gente descobre que lá em Gênesis 3 o homem caiu no pecado, em Gênesis 6 o homem caiu na carne, e em Gênesis 11 o homem caiu no mundo. Então, Ur dos Caldeus, Babilônia, aquilo lá representa o mundo. Então o Senhor chamou ele para fora do mundo, para atravessar o Eufrates e vir peregrinar naquela terra chamada Canaã, que representa o céu na terra. E todos nós também, nós somos chamados para fora do mundo, para viver a vida da igreja. E o que é a vida da igreja? É o céu na terra. Ou seja, lá nós temos figura, aqui nós temos a realidade. É quando a gente tem aquela oração de Mateus 6, que nós aprendemos a orar desde criancinha, né? Decoramos. A gente só não conhece as realidades dela, mas nós decoramos, né? Então ela fala assim, né? Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Não é assim? No original está exatamente ao contrário. No original está assim, ó, venha o teu reino, como é no céu também na terra. Ou seja, o propósito de Deus ao colocar o reino dele dentro de nós é criar em nosso caminhar esse ambiente de Canaã, céus na terra. Canaã não representa a eternidade. Canaã representa as insondáveis riquezas de Cristo,
Porque quando o nosso Senhor Jesus andou aqui na terra, onde ele estava? Era céu na terra. E é exatamente isso que ele quer fazer conosco, né? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida aqui. Que a gente também viva essa vida de céus na terra, para que onde a gente colocar a planta do nosso pé, aquele lugar seja céu na terra. Então, Canaã representa o céu na terra. Só que agora, nesse entorno, a gente vai ver que Abraão, que era aquele homem lá da Mesopotâmia, quando ele chega em Canaã, que ele, né, constrói ali o seu segundo altar, ali entre Betel e Ai, ele descobre que há fome na terra. Então, instintivamente, o que ele faz? Ele corre para o Egito. Então, agora nós temos Egito também como uma figura do mundo. Ou seja, a Babilônia ele deixou para trás, mas ele encontrou um outro mundo ali pertinho. Na hora, vamos usar uma palavra baixa aqui, né? Na hora que a água bateu no pescoço, né? Porque é assim que a gente faz, né? A gente fala assim, agora eu vou viver só pela fé. Aí vem uma crise, a água bate no pescoço, né? Aí a gente corre lá no banco, né? A gente corre lá no Egito, né? Fazer lá uma gambiarra para não passar apuro, né? Isso daí o que é, irmãos? É a maneira como nós somos atraídos por esses aspectos do mundo. Muito bem, Abraão lá no Egito, ele quase, se dependesse dele, ele tinha perdido aquela outra metade dele, que também estava envolvido com o propósito de Deus para Isaac. Porque quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou para a mulher, falou assim, eu não te conheço, você procura falar por aí que você não é minha esposa, porque senão eu vou me matar por sua causa, você é muito bonita. Então quando o faraó ficou sabendo que tinha uma mulher bonita lá, falou, opa, né, é minha. E então, por amor à mulher de Abraão, ele ficou rico. Dá para ter ideia de uma coisa dessa? Como esse homem caiu no Egito? Como ele caiu? Aquele homem que Deus chamou para andar com ele, agora ficou rico, porque Faraó quis agradá-lo por causa da mulher dele, que Faraó achava que era a irmã dele. E eu sei que quando Deus interviu e falou com Faraó expulsou, repreendeu e expulsou Abraão e Ló e Sara do Egito. Eles foram expulsos de lá. Não é muito interessante isso? Eles foram rejeitados de lá. E graças a Deus por isso, porque foi o Senhor soberanamente que proveu essa expulsão. Porque se o Senhor não provesse essa expulsão, aquele homem que Deus chamou lá da Babilônia para ser um luzeiro, para ser o nosso pai da fé, teria se tornado cafetão. Só isso, graças ao Senhor, que o Senhor, ele não só começa a sua boa obra, mas ele é fiel para completar. Então ele arranjou aquela situação lá. Pensa que vergonha de Abraão. Por um lado ele saiu de lá rico, por outro lado ele saiu de lá pobre, né? Pobre, muito envergonhado com aquela situação. E é isso que o mundo faz conosco. Quando nós, aqueles que foram tirados do mundo, quando nós criamos um outro ambiente de mundo para tentar resolver as nossas situações, nós também somos envergonhados. Quão humilhante é isso para nós, né? Então, esse é o segundo aspecto de mundo que nós temos em Gênesis, na vida de Abraão, né? Agora nós vamos falar do terceiro, porque quando Abraão e Ló chegam na terra de Canaã, agora nós estamos falando da terra de Canaã, da terra que é uma figura das insondáveis riquezas de Cristo. Quando eles chegam na terra, eles começam a ter problemas com as suas posses. Quando eles eram peregrinos e forasteiros, eles não tinham problema. Mas agora que eles têm posses, agora eles já não conseguem mais ficar juntos. Por quê? Porque tem problema, é muita coisa para administrar ali, sabe? É muito gado, é muita tenda, é muito funcionário, cresceram demais. Então esses dois homens, né, sobrinho e tio, agora tem que se separar. E é bastante interessante isso, porque de certa forma, a gente sabe que Abraão aprendeu a lição do Egito. Ló não. Então quando Abraão chama o seu sobrinho e fala assim, ó, nós temos que andar separados, então você escolhe primeiro para o lado que você quer ir, que você vai para um lado e eu vou para o outro. Então a palavra diz isso, que Ló olhou para baixo. E geograficamente é exatamente isso que acontece, sabe? Porque esse lugar onde eles estão
se a gente for olhar para a geografia da Terra, é a parte mais alta da Terra. Eles estão lá no alto, claro que dá para subir mais, mas a Campina do Jordão está lá embaixo. Sabe, existe uma falha geológica lá, que segundo os estudiosos, essa campina, essa planície, ela fica, a princípio, a 200 metros abaixo do nível do mar. Quando chega lá na frente, lá nos lugares onde antigamente era Sodoma e Gomorra e hoje é o Mar Morto, lá eles estão a 600 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, eles estão num lugar muito, muito, muito baixo na Terra. E Ló, quando ele olha para baixo, o que ele vê? Ele vê o jardim do Éden, ele vê o Egito, e ele vai peregrinar naquelas campinas até chegar a esse lugar chamado Sodoma. Então, nós podemos dizer assim que ele foi buscar refúgio nessa cidade, que também representa o mundo. Mas representa o mundo, nós podemos dizer assim, biblicamente falando, representa o mundo na sua parte mais baixa, mais vil. E é mais ou menos assim, né? Quando nós queremos seguir o curso do mundo, a gente vai descobrindo que o nosso padrão vai baixando, 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 né? A grama vai ficando mais verde, o lucro vai aumentando, e a gente vai baixando, 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 até onde a gente chega num lugar que a gente fala assim, eu não sou daqui, né? Isso aqui não é meu lugar. Ló foi parar lá. E nós vamos encontrar textos bíblicos que vai dizer para nós que Sodoma era um lugar de aflição de espírito para Ló. Mas ele viveu lá. Ele era afligido todos os dias com a maneira de viver daquele povo. Mas ele viveu lá. Tinha conhecimento da cidade ou ele foi aleatoriamente? Não, ele foi seguindo. Podemos dizer assim, que ele deixou uma grande cidade chamada Ur dos Caldeus. Não, tá, mas aí para ir para Sodoma, ele sabia que lá existia essa cidade, então, ou ele foi procurando? Pelo que a gente olha a vida de Ló, ele encontrou no Egito uma réplica da Babilônia. E ele encontrou em Sodoma uma réplica do Egito. Tanto que quando o anjo vai lá chamá-lo para fora, ele vai dizer assim, só vou se for para outra cidade. Ou seja, ele não queria, esse aspecto de mundo, esse aspecto de mundo estava dentro do coração de Ló, de tal maneira que mesmo quando ele é tirado de Sodoma e Gomorra, ele precisa ir para uma outra cidade. É claro que ele não vai ficar lá. Depois que ele acorda para as consequências de Sodoma, ele vai subir o monte também. Ele vai subir de novo, né? Isso está aqui, quer ver? Ó? Em Gênesis capítulo 19. Jó, Oi. você comentou, hoje a região do Mar Morto, então é onde era Sodoma e Gomorra? Exatamente. Será que tem alguma correlação ao enxofre, alguma coisa? O mar ser daquele jeito lá que não nasce nada? Sim, lá é rico de enxofre lá. Sim. Enxofre está lá. Ur dos Caldeus, que região seria? Babilônia. Não, sim. Iraque. Iraque hoje. Iraque. Região do Iraque. Há pouco tempo atrás, na época do Francisco, ele foi fazer aquela aliança de Abraão lá, que o genro do Trump foi que arquitetou aquela aliança. Aquela aliança foi feita na cidade de Ur dos Caldeus. E vocês têm na internet vídeo, pode baixar e assistir o vídeo, tá? Inclusive, se eu não me engano, foi a Bandeirantes ou o Jornal Nacional, não sei, que transmitiu esse que eu vi. Que eu não sou muito de assistir televisão, mas eu estava passando em frente à televisão, vi o noticiário, parei para olhar. E quando o Francisco desceu lá em Ur dos Caldeus, ele beijou a terra e ele disse a seguinte palavra: Terra Madre. Sim, ele disse essa palavra, Terra Madre. Papa Francisco. Isso, ele disse Terra Mãe. E lá em Apocalipse diz exatamente isso, que a Babilônia é a mãe de todas as prostituições, ou de toda a religião do mundo, né? Porque ali está falando de prostituição cultural, prostituição religiosa, porque foi lá que a religião nasceu. Então, quando ele fala, né, vamos dizer assim, quem não conhece não entende, mas quem conhece sabe o que ele estava falando, quando ele disse terra, mãe. E hoje eles estão construindo, não lá, mas estão construindo em Dubai,
uma edificação que é chamada Nossa Casa Comum, ou a Casa de Pai Abraão. E não inauguraram isso ainda não, mas estão construindo. E é um espaço que é chamado o Templo do Ecumenismo. Então lá existe uma sinagoga não, existe uma réplica de um templo judaico, existe uma réplica de uma construção de catedral, e existe uma mesquita, e no meio tem uma praça, onde tem espaços para agregar o hinduísmo, as religiões africanas, o budismo e todas as outras religiões. Isso está sendo feito em Dubai com um propósito. Tudo que for falado lá tem programas de inteligência artificial que consegue transmitir tudo na língua de todos, que é para as pessoas se... Isso, vamos falar assim, é o santuário do ecumenismo. Ela tinha prazo para ser inaugurado, mas aí a pandemia deu uma cortada nesse projeto, sabe? Mas agora essas coisas retomaram. É verdade que existem alguns conflitos ali no Oriente Médio que têm impedido isso acontecer. Mas assim que for resolvido esses conflitos que nós estamos tendo lá, eles pretendem inaugurar esse prédio, essa construção. E isso está relacionado com Babilônia. Tá? Com a Babilônia. Então, quando a gente fala de Sodoma é uma miniatura de Babilônia e de Egito, Sodoma. Mas ali está tudo aquilo de mais vil que o mundo traz. E foi Ló, nos seus interesses, na sua caminhada, na sua busca, por um ambiente ideal para ele criar o seu gado, para ele manter o seu patrimônio, para ele ganhar dinheiro. Foi Ló que levou a sua mulher e as suas filhas para esse ambiente chamado Sodoma. O Senhor tirou ele de lá. O Senhor tirou suas filhas de lá. Mas teve algo que o Senhor não fez. O Senhor não tirou Sodoma de dentro da mulher de Ló. E o Senhor não tirou os princípios de Sodoma de dentro das filhas de Ló. Então, quando a gente chega aqui no versículo 30, vai dizer assim, depois que aquela cidade foi destruída, tá? Eu vou ler o 29 e o 30. Aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Isso nós lemos na última vez que nós estivemos aqui. Derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, ou seja, ele viu a tragédia e decidiu sair de lá, E habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós. Bom, eu não vou nem ler o restante, porque é coisa muito vil que nós temos aqui, é muito baixo. Aonde que essas meninas tiraram esses princípios? Sodoma. Então é muito importante para a gente esses textos, sabe? Não são textos qualquer, que a gente precisa realmente estudar a palavra e entender o que significa santificação e quão importante é para nós e para os nossos filhos essa palavrinha, santificação. Ou seja, vivermos uma vida separada do mundo, vivermos uma vida separada do Senhor. Temos consciência, sabe, que a nossa proximidade com o mundo coloca em risco a parte mais frágil, porque a gente vai estar inserido em um sistema totalmente corrompido, E hoje não são poucos, eu vou usar essa palavra, tá? Não são poucos os nossos filhos que estão totalmente inseridos nessa realidade de mundo e satisfeitos com essa realidade de mundo. Por quê? Porque de maneira muito sutil, em busca do melhor dessa terra, nós levamos eles para lá e nós ensinamos eles que é normal, e eles foram inseridos nessa realidade, eles aprenderam a viver desse jeito e agora eles estão lá, como a mulher de Ló, como as filhas de Ló.
e nós estamos como Ló. Triste isso, na verdade. Então, nós precisamos do socorro do Senhor sobre essas coisas, porque isso está escrito, esses luzeiros estão aqui para que a gente pudesse discernir entre a luz e as trevas. Está escrito isso lá em Gênesis, né? Do quarto dia. Fala que o papel daqueles luzeiros é para que a gente pudesse discernir a luz e as trevas, né? Sabe para que servem as estrelas lá no céu, né? A gente aqui tem pouca noção disso, mas quem vive no mar, os navegantes, eles precisam das estrelas. É olhando para as estrelas que eles sabem qual é o caminho de volta para casa, qual é o caminho para a terra firme, qual é o caminho para onde eles estão indo, né? Porque eles têm os luzeiros que estão lá, fixos no lugar certo, para que o caminho fosse muito bem, né, estabelecido. Isso, igual o farol. Assim nós devemos saber para nós e para as próximas gerações. Então, o Senhor precisa resgatar no nosso coração algumas verdades sobre o que é o mundo, sabe? O que é o mundo que nós estamos inseridos, para onde nós estamos indo e como nós podemos, sem palavras, demonstrar para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, qual é o caminho, qual é o caminho que se deve andar. E isso, né, precisa acontecer mesmo com a atitude dos filhos de Abraão. Foi Jesus que disse isso lá em João 8, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês esse texto. Lá em João 8, o Senhor estava conversando com um grupo de homens que supostamente criam nele, sabe? E é engraçado esse texto, sabe? Vocês me perdoem essa palavra engraçado, sabe? Mas é engraçado esse texto, porque quando a gente chega aqui em João 8, no versículo 28, João 8, 28, até aqui eles não estavam compreendendo bulhufas do que o Senhor estava dizendo. Quem? Os judeus. Quem eram os judeus? Então, a gente precisa entender isso, tá? No Evangelho de João, essa palavra judeus, ela está mais relacionada com o judaísmo do que com descendente de Judá. No Evangelho de João, esse termo judeus aponta para os fariseus, os saduceus, os homens do judaísmo. Então, quem que eram os homens do judaísmo? Eles diziam assim, ó, nós somos os filhos de Abraão. Então, aqui em João 8, o Senhor Jesus, ele traz uma revelação espetacular para eles. O Senhor vai falar para eles assim, ó, vocês não conseguem entender nada do que eu falo agora, mas quando eu for levantado da terra, então vocês saberão quem eu sou. Então, ele falou isso para os judeus e falou isso para nós também, não é verdade? Nós sabemos quem Jesus é, por quê? Porque quando ele foi levantado da terra, ele nos atraiu a ele mesmo. E não é maravilhoso isso? Agora, olha só, essa é a palavra que o Senhor usa para eles. O Senhor fala assim, ó, eu vou ser levantado da terra. Quando isso acontecer, então vocês saberão quem eu sou. Muito bem. Então, no versículo 30, eu citei, parafraseei o versículo 28, tá? Mas no versículo 30, nós vamos encontrar essa frase. Olha se ela não é interessante. Está escrito assim, ó, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Agora, eu preciso explicar para vocês o verdadeiro significado dessa palavra que foi traduzida aqui por creram nele. Por que eu tenho que explicar isso para vocês? Porque no Evangelho de João mesmo, nós vamos encontrar alguns lugares onde o Senhor Jesus vai falar assim, ó, quem crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida, porque realmente o que nós precisamos é crer no Senhor. Agora, entenda isso, tá? Esse crer em mim que o Senhor Jesus vai dizer, por exemplo, lá em João 5, em João 6, João 7, esse crer lá no original é crer para dentro. É como se você desse um mergulho de fé em Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, sabe? Agora, a palavra que está aqui, ela não tem o mesmo significado. A palavra crer para dentro, sempre no grego, é eis pisteuo. Eis é uma preposição que diz para dentro. Pisteuo, que é traduzido por crer. Então, a palavra está em todos os lugares que vai falar de salvação, é sempre eis pisteuo. Quem crer para dentro de mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer para dentro dele tenha a vida eterna, não entre em condenação,
mas já passou da morte para a vida. E foi isso que aconteceu conosco. O Espírito Santo veio e nos revelou a cruz e falou assim, ó, aqui acaba a sua vida para começar outra. Então nós recebemos o Senhor, fomos colocados para dentro dele, e o Espírito Santo veio e trouxe a vida dele para dentro de nós. Isso é salvação. Agora aqui, a palavra aqui não é eispisteu. Eu vou citar para vocês aqui o que está escrito no grego, tá? Está escrito assim, ó, peristeukontas. Peristeukontas. Essa palavra foi traduzida para nós aqui como os judeus que creram, tá? Agora, essa palavra aqui, eu gastei um tempo estudando ela, porque é uma palavra que você não vai encontrar outra citação dela em toda a Bíblia, é só aqui. Então, é uma palavra difícil de traduzir. Eu fui achar uma tradução dessa palavra numa chave bíblica, sabe? E foi assim uma coisa difícil de encontrar. Essa palavra significa uma profissão externa de confiança. Sabe? Uma profissão externa, quando você fala coisa com a tua boca que não tem nada a ver com o teu coração. Você só fala. Você só repete uma confissão. Sabe que a gente faz isso, né? A gente ensina os nossos filhos a repetir confissão. E a gente fala assim, ó, vai confessando, confessando, confessando até você crer. Então, esse confessando, confessando, confessando é só uma expressão de boca, né? Você pode ensinar até o teu papagaio a confessar, que ele vai confessar. Isso é peristeukontas. É uma profissão externa, sem nenhuma experiência. Entende isso? Com a boca confessar e no coração crer. Isso, tem que vir de dentro, não pode ser só da boca. Então, nós podemos dizer assim, isso, que quando Jesus falou para eles que ele seria levantado da terra, eles atribuíram confiança àquilo, da boca para fora, tá? E como que a gente sabe que isso foi assim mesmo? Olha só, o versículo 30 vai dizer assim, ó, né? Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que peristeukontas nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, aquela profissão de confiança já era alguma coisa, mas o Senhor queria atraí-los para algo verdadeiro, para algo genuíno. Então agora o Senhor começa a mostrar para eles o que é que está dentro deles. E sabe qual que é a defesa deles? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Quem é você? Nós somos de Abraão. Então, para o Senhor combater essa situação, né, o Senhor começa falando assim para eles, ó, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E eu não vim fazer escravo, eu vim fazer filhos. Então, o Senhor começa a falar para eles isso, que é uma diferença entre o filho e o escravo, né? E ele continua, né, que eles falam assim, ó, nós temos por pai Abraão. Então, quando a gente chega no versículo 39, Jesus vai dizer assim para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. E então, no versículo 44, né, como nosso Senhor amava eles e precisava trazer a verdade para eles, o Jesus vai dizer assim para eles: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, vocês não creem para dentro de mim. Essa é a palavra do Senhor para eles. E você vê que eles estão revoltados com a palavra do Senhor. Então, no versículo 48, eles xingam o Senhor de um palavrão. Mas na nossa tradução está escrito assim, ó: responderam, pois, os judeus e disseram: não falamos nós bem que é samaritano
e que tens demônio? Ou seja, você vê que foi só uma confissão de boca, eles estão odiando o Senhor. E quando a gente chega lá no versículo 59, que termina o texto, diz assim, ó: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se deles. E olha aqui, ó, e saiu do templo. Olha onde foi esse assunto. Onde foi esse assunto? Foi naquele ambiente sagrado dos judeus. Então você vê aqui que, por um lado, eles abraçavam o judaísmo, eles falavam do Messias, eles esperavam o Messias, mas agora, como o Messias não veio naquele diapasão que eles queriam, eles estão querendo apedrejar o próprio Senhor. Que rejeição absurda, né? Que rejeição. Mas aqui estão aqueles homens que se dizem ser os filhos de Abraão. Como é importante isso para nós, porque nós podemos cometer os mesmos erros, né? Os mesmos erros. Então, nós temos Ló. Isso é um luzeiro para nós. Ló, nós sabemos disso. Ló creu no Senhor, nós sabemos disso. Ele andou do lado de Abraão e não teve como ele não conhecer o Deus da glória através da vida de Abraão. Então ele foi tirado de Sodoma e Gomorra. E ele é chamado assim na palavra, o justo Ló. Ló conheceu o Senhor, mas ele colocou a sua casa sob perdição, porque ele seguiu o curso da boiada até Sodoma. Mesmo conhecendo o Senhor, ele seguiu o curso da boiada até Sodoma. Quando você fala conhecer o Senhor, você quer dizer que ele foi salvo? Sim, ele é justo. Se a palavra de Deus diz justo Ló, nós encontraremos com Ló, sabe, na Nova Jerusalém, com Abraão, Isaac, Jacó, lá também estará Ló. Então isso é algo para a gente considerar. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que ele foi habitar num lugar muito difícil. E no texto que nós lemos lá em Lucas, eu vou voltar lá para a gente concluir nosso assunto, né? E a descendência de Ló, qual foi depois? A descendência de Ló foram inimigos de Deus, Amon e Moabe. Amon e Moabe. Essa é a tragédia. Amonitas e Moabitas. Mas olha só que interessante o texto que nós lemos, tá? Que ele vai falar de Sodoma e ele não vai falar de homossexualismo, ainda que essa palavra Sodoma está intimamente relacionado com o homossexualismo. Existe uma prática do homossexualismo que é chamado sodomia, tá? Sodomia, eu não vou entrar nesses detalhes com vocês não, mas existe uma prática do homossexualismo que é chamada de sodomia. 17, versículo 28. Então aqui ele vai falar de coisas corriqueiras que provavelmente ocupava a mente de todos os que viviam em Sodoma. Lucas 17, verso 28, vai dizer assim, ó: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Existe algum problema nisso aí, irmãos? Comer, beber, comprar, vender, construir, tem algum problema nisso aí? Então, irmãos, não tem problema. Mas é assim que nós somos envolvidos com o curso do mundo. Essas coisas se tornam a nossa vida, a nossa prioridade. E aí nós vamos achar textos e mais textos na palavra que dão base para a gente viver a vida de Sodoma, para a gente viver em comum acordo com todas essas coisas, porque é dali que nós tiramos o nosso pão, é dali que nós bebemos o nosso vinho, é dali que nós tiramos a nossa casa, é ali que nós vivemos. Entende isso? Então, é muito sutil isso, porque é assim que nós somos envolvidos com as coisas do mundo, sabe? E quando a gente menos espera, a gente já foi engolido
por aquele O sistema. Senhor orou para nós, não peço para que tires do mundo, mas que o Senhor guarde Livre do que a mal. gente está no mundo. Sim. Tá ali, isso aqui é... Então, mas o Senhor falou assim, olha, nessa oração, antes dessa oração, o Senhor falou assim, ó, eu tenho-vos dito essas coisas para que dentro de mim vocês tenham paz. Não é dentro do mundo, é dentro de mim. Sabe o que significa Hebron, as regiões celestiais? Significa, lá Abraão comia, bebia, comprava, vendia, mas lá de cima, lá das regiões celestiais, sabe? Lá naquele caminho de peregrino e forasteiro, aquele homem que de tarde ele edificava sua tenda e entrava dentro dela, no outro dia ele desmanchava ela e seguia, sabe? Esse tipo de vida que nós somos chamados para viver. Agora, Sodoma não, sabe? Sodoma você tem que fincar raízes para você poder usufruir do melhor da terra. Você é confundido com a população de lá de tal maneira que quando tem uma guerra você é levado junto com o povo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o que é mundo e o quanto nós estamos inseridos nesse mundo e o quanto nós acabamos levando os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações a entender que a alegria da vida cristã é o mundo, que o futuro dos filhos de Deus é o mundo e que o nosso objetivo de vida é comer, beber, comprar, vender e edificar nesse mundo. Isso é o problema. Então, quando a palavra de Deus ela fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló, é porque mesmo com aquele anjo tomando ela pela mão e arrastando ela para fora, para escapar daquele juízo, ela não pôde escapar daquele juízo. Sabe por quê? Ela se virou. Porque no coração dela, o futuro dela era Sodoma, sabe? Tinha as coisas dela lá que não podia queimar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, nos desperte para essas verdades e nos ajude nesse tempo que nós estamos vivendo a ter uma compreensão clara de quanto de Sodoma existe nas nossas vidas. Sabe, e quão nós precisamos abrir mão de certas coisas para sermos realmente, como filhos de Abraão, luzeiros nesse mundo, para que nossos filhos, nossos netos, a próxima geração possa olhar para a nossa história e ser ordenado, falar assim, nós não pertencemos a isso aqui, não, nosso futuro não está aqui, nós somos do Senhor, como o vovô, nós somos do Senhor, nós estamos indo para outro lugar, né? Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos esses princípios. Não nos deixe esquecer da mulher de Ló. Não nos deixe esquecer do caminho de Ló. Não nos deixe esquecer das filhas de Ló. E ajuda-nos, Senhor, a tratarmos esse mundo caído como de fato e de verdade Ele o é. Livra-nos da política desse mundo, com sua podridão. Livra-nos, Senhor, das glórias desse mundo, com sua prostituição. Livra-nos, Senhor, de amarmos esse mundo. Por misericórdia, Senhor, revela mais e mais no nosso coração a nossa verdadeira natureza, Senhor, e a quem nós pertencemos, para que nós possamos, nesse tempo tão caótico, sermos desarraigados desse mundo, Senhor, e seguirmos o Senhor para longe, Senhor, de todas essas coisas e para perto, Senhor, daquele lugar glorioso que é a Tua presença, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.